Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós. No quarto domingo da Páscoa, nós celebramos o Bom Pastor. Hoje, o salmista nos ajuda a reconhecer quem somos. Jesus é o Bom Pastor. E nós, quem somos? Como cantamos no refrão do Salmo, nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, presentes nessa celebração na Catedral de Lusiânia, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, rezando conosco. Uma saudação especial aos enfermos e aos idosos. Deus cuida do seu povo. O cuidado do Senhor transforma a história. Não é tão somente um cuidado da pessoa isolada do seu contexto, da sua realidade histórica. O cuidado do Senhor alcança a história universal. Não esqueçamos que Ele é o Criador do universo. E alcança cada pessoa humana. Ele é Deus, Ele pode fazê-lo. Pode ver o conjunto que nos escapa. Nós não conseguimos ver o conjunto da história. Temos
é claro, uma percepção do passado, mas não temos o futuro diante de nós. Deus tem a totalidade diante de si e orienta o presente. E é no cuidado da história, no cuidado do povo, e no cuidado de cada pessoa que nós vamos reconhecendo quem Ele é e quem somos nós. O Deus que se revela ao povo de Israel, se revela como um Deus capaz de cuidar e orientar o seu povo, como nós ouvimos na primeira leitura. A memória dos feitos do Senhor é fundamental para nós. Ainda que nos escape a totalidade, é importante termos a memória dos feitos do Senhor, porque é ali que Ele vai se revelando. E nós vamos reconhecendo quem Ele é e quem somos nós. Do livro do Êxodo hoje, nós vemos o povo acampado em Rafidim. Esse acampamento se dá depois da libertação do Egito. Então, o povo pode se reconhecer como um povo que foi tirado da escravidão. Um povo que foi reunido, congregado pelo poder de Deus, tendo Moisés à sua frente. Esse cuidado se projeta para o futuro e responsabiliza o povo, esse povo liberto. Por isso, Deus, no final do texto que ouvimos, diz: portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para minha porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra, e sereis um reino de sacerdotes, uma nação santa. Tendo o domínio da história, convida o povo a seguir, a viver em aliança com Ele. Convida, convoca, não impõe. Assim é um pastor. Assim é um pastor. Ele não impõe, ele não força, ele cuida e ao mesmo tempo pede adesão nossa, livre, espontânea, responsável, consciente. Esse feito maravilhoso de Deus no Antigo Testamento é anúncio da grande libertação que Deus realizou em favor de toda a humanidade e que nos alcançou. Nós, em geral, não somos filhos do antigo Israel, nós não somos daquele povo, mas nós nos tornamos membros do novo Israel, que tem Cristo como fundamento, e os apóstolos, como nós ouvimos os seus nomes hoje, o nome dos 12 apóstolos, chamados, enviados pelo Senhor. Então nós somos o povo de Deus, nós somos aquele povo que Ele começou a congregar lá no antigo Israel. E o feito maravilhoso realizado por Deus, porque Ele é sempre assim, Ele cuida, Ele é benévolo, Ele atua em favor de nós, em nosso favor, nos é lembrado por São Paulo na carta aos Romanos, a segunda leitura que ouvimos. Nos recorda que Jesus morreu por nós quando éramos ímpios. Esse é o feito. Agora, não Moisés passando pelo mar e libertando o povo, mas Jesus, assumindo a nossa condição humana, o Filho de Deus, passa pelo mar da morte, atravessa o mar da morte, que para nós era o fim. E Jesus sai do outro lado do mar, ressuscitado dentre os mortos. Por isso estamos aqui hoje, celebrando a sua ressurreição. Cada domingo é a Páscoa de Jesus, é a nossa Páscoa semanal, é a Páscoa dele e a nossa. Porque nós também estamos agora seguindo o Senhor, passando cotidianamente da morte para a vida, do pecado para a vida nova, do egoísmo
ao amor, ao dom de nós mesmos. E esse movimento de conversão é um movimento de ressurreição, de santificação, de divinização que está acontecendo nas nossas vidas, por graça de Deus. Então nós recordamos, Paulo nos diz hoje, olha, Ele morreu por nós, essa é a prova do amor de Deus. Vejam como Deus vai conquistando as ovelhas. A ovelha é um animal muito dócil, né? Mas ela precisa ser conquistada pela voz, ela precisa ser habituada ao cheiro, à voz, ao assovio do pastor. E nós vamos perdendo a nossa condição de indóceis, de rebeldes, por assim dizer, aquela condição nossa de desconfiança, de que Deus vai nos fazer mal, de que se nós aderirmos, a nossa vida vai ficar pior, vai ficar ruim, vai ficar difícil. Nós vamos sendo conquistados pela confiança. Por isso a palavra de Deus hoje nos diz, essa é a prova, diz textualmente, Romanos 5,8. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos pecadores. Quanto mais agora que nós já estamos unidos a Ele, justificados pelo seu sangue, participamos da sua vida pelo batismo, crescemos nessa comunhão pela Eucaristia, quanto mais nós vivemos na confiança, e assim Deus conquista a nossa docilidade, né? Para Ele poder nos orientar, nos guiar. E onde e como nos guia? Nos guia na igreja. O novo Israel, a igreja que congrega o povo de Deus, a graça de sermos igreja, de sermos um povo, e de vivermos na igreja como um ambiente salvífico, um ambiente, uma sociedade, por assim dizer, uma reunião, um povo que experimenta a salvação. Não um povo que simplesmente decidiu por ter um agrupamento sociológico. Não por um povo que simplesmente disse, não, é melhor estar unido a um grupo do que viver sozinho no meu quarto, do que viver isolado. Não é por simples adesão sociológica, política. Nós somos um povo que faz uma experiência de salvação, tendo o Senhor como nosso pastor, tendo o próprio Deus como nosso pastor. No Evangelho, Jesus olha para o povo e vê que o povo é como ovelhas sem pastor. As multidões estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Impressionante, porque Jesus está cumprindo aqui uma promessa feita por Deus pela profecia de Ezequiel. Se hoje você tiver um tempinho para ler um capítulo da palavra, pode tomar esse texto, Ezequiel 34. É encantador, uma profecia sobre Jesus, o bom pastor. Vejam que coincide com o versículo 5. As ovelhas se dispersaram por falta de pastor, tornaram-se presa de todos os animais selvagens. Quanto animal selvagem abocanhando as ovelhas do Senhor, dispersando-as, porque elas se amedrontam e fogem, ou sendo seduzidas, porque passam a desconfiar do poder da fé, do poder da vida em Cristo. E tem que dar nome, não é? Os lobos das ideologias, os lobos do fascínio do materialismo, os lobos das 1000 mensagens salvadoras, salvíficas, messianismos históricos, politizados, com muitas linguagens, nenhuma e nem outra, e nem só direita, centro ou esquerda, dispersando as ovelhas. E o que Deus diz no versículo 11? No versículo 11 do capítulo 34 de Ezequiel. Pois assim fala o Senhor Deus:
Eu mesmo buscarei minhas ovelhas e delas tomarei conta. Eu mesmo. Naquele tempo, os pastores eram considerados os chefes do governo político, os reis e os chefes religiosos. E o povo, como não foi cuidado pelos seus líderes, se dispersou. Aqui eles estão numa grande dispersão. O próprio Ezequiel está no exílio na Babilônia, porque a terra deles foi tomada por um exército estrangeiro. Ovelhas dispersas porque foram dispersadas. Estejamos atentos ao Senhor que nos une, vigiemos quando os pensamentos, os sentimentos começam a nos separar do rebanho de Cristo, a igreja. E para nós termos segurança, visibilidade, onde está a fidelidade à igreja de Cristo? Onde está a fidelidade ao Evangelho do Senhor? No Evangelho, hoje, esse que é o bom pastor, que anuncia a boa nova do Evangelho. É só voltar alguns versículos desse capítulo 9 de Mateus, que passa por todas as cidades anunciando a boa nova e curando os doentes. Ele dá o mesmo poder aos 12 discípulos seus, tornando-os apóstolos seus, as colunas da igreja. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus, curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos apóstolos. E aí tem um destaque. A lista começa assim: primeiro, Simão, chamado Pedro. Irmãos, como nós precisamos ter afeto pelo sucessor de Pedro, que é o Papa. Como nós precisamos ter abertura de coração para o sucessor de Pedro, que é o Papa. O Papa Francisco, no nosso tempo, é instrumento de Deus para estar à frente do grupo dos apóstolos. E quando um sucessor dos apóstolos, um bispo católico, começa a criticar o Papa, a ter uma palavrinha um pouquinho diferente do Papa, nós ficamos com o Papa, respeitamos o bispo que tem lá o seu pensamento, que quer falar um pouco diferente, não nos cabe julgar, mas sintonizamos-nos com o Papa. É sempre assim. Os bispos devem fazer um grande esforço de unidade com o Santo Padre, porque ele preside a todos nós na unidade e na caridade. E assim, o rebanho fica seguro, as ovelhas ficam seguras. Não, isso não é coisa qualquer. Num mundo individualista, num mundo onde a subjetividade gera pensamentos difusos para todas as direções, a quem você vai confiar sua vida? A quem você vai confiar? A qual mensagem você vai confiar o destino da sua história, da sua existência? Você tem só uma existência. Não tem duas, não tem 10, não tem 15, tem só uma. E ela define a orientação eterna da sua existência. Portanto, nós precisamos estar unidos àqueles que o Senhor colocou à frente da sua igreja e assiste continuamente com o Espírito Santo. Assiste os bispos com o Papa, mas também assiste a totalidade dos fiéis com o sensus fidelium, o senso dos fiéis. Nós sabemos quando estamos no caminho da verdade. A gente sente o cheiro do pastor, do Evangelho, da bondade de Cristo. Esse é um dia em que nós somos chamados a cantar alegremente. Nós somos seu povo e seu rebanho. E assim nos sentimos